Qual a melhor forma de adquirir um imóvel? Será que é por financiamento ou por carta contemplada? Se você tem essa dúvida, fica aqui comigo, porque nesse vídeo você vai aprender um dos cálculos que precisam ser feitos para você decidir qual das duas opções é melhor para você em termos de custo financeiro. Você vai sair daqui apto para fazer suas próprias análises para assim não depender de ninguém. Vamos lá? Olá, que bom te ter por aqui! Me chamo Michele Ferreira, sou engenheira e especialista em investimentos com consórcio. Esse canal ele tem o foco em te ensinar a utilizar o consórcio como uma ferramenta de alavancagem financeira por meio da venda de cartas contempladas e a alavancagem patrimonial, com foco na aquisição, na construção de imóveis geradores de renda, por exemplo, para que assim você construa um futuro financeiro tranquilo para você e para sua família. O objetivo desse vídeo hoje é simplificar para você uma resposta que não é tão simples assim e que leva em consideração vários fatores. Para ficar mais compreensível, eu irei focar apenas em uma das variáveis para a tomada de decisão, que é o custo financeiro de cada uma dessas operações, tanto do financiamento quanto da carta contemplada. Em outras palavras, você vai entender como calcular o custo efetivo total de uma carta contemplada para então compará-lo com o custo efetivo total de um financiamento. Com isso, você estará melhor amparado no momento de tomar a decisão sobre qual das duas operações escolher para crescer o seu patrimônio. Para decidir qual das duas operações escolher, precisamos sempre comparar o custo efetivo total de cada uma das operações. Não adianta compararmos, por exemplo, os juros nominais de um financiamento com a taxa de administração de um consórcio, porque essas duas informações de maneira isolada, elas não representam o custo total que teremos com cada uma das operações. Dessa forma, quando você solicitar ao banco uma simulação de um financiamento, você não pode ficar preso aos juros nominais, mas sim ao custo efetivo total, porque ele sim leva em consideração, além dos juros nominais, tarifas, seguros, impostos e outras despesas que serão cobradas pelo banco para te emprestar esse dinheiro. Já em relação a uma carta de crédito contemplada, esse custo efetivo total ele não está explícito. Você precisa calculá-lo para então poder comparar com o financiamento. Não caia na cilada de olhar apenas para a taxa de administração do consórcio, porque ela sozinha não significa nada. Nos atendimentos dos meus clientes, eu já vi muita carta de crédito contemplada com taxa de administração de 15% ser mais cara do que cartas contempladas com taxa de administração de 30%, por exemplo. Para você entender o cálculo do custo efetivo total, utilizarei como exemplo a aquisição de uma carta contemplada de R$400 mil, que seria um valor médio para aquelas pessoas que desejam investir em imóveis geradores de renda. Entenda a lógica desse cálculo, porque assim você vai conseguir reproduzi-lo para a sua realidade, seja ela para a construção ou aquisição de um imóvel de 500 mil, 1 milhão, 3 milhões, enfim, isso não importa. O que importa é a lógica do cálculo. E para calcular o SET da operação, nós precisamos utilizar a calculadora financeira HP12C. O link dessa calculadora eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Hoje nós conseguimos adquirir cartas de R$400 mil por um valor médio que varia entre 120 mil e 150 mil reais. Vamos então aqui calcular o SET para uma carta contemplada de R$400 mil que estão pedindo 120 mil e depois para uma carta contemplada também de R$400 mil, mas que estão pedindo por ela 150 mil. Vamos nominá-las respectivamente como carta contemplada 1 e carta contemplada 2. Então, para a carta contemplada 1, como é que ficaria o SET? Veja aqui na tela o passo a passo, me acompanhe com calma que você vai conseguir reproduzir aí na sua casa. Na calculadora HP12C, a primeira coisa a ser feita antes de qualquer cálculo é limpar a memória dela. Para isso, nós sempre vamos clicar na tecla F
Em seguida, CLX. Fazendo isso, nós evitamos que a nossa conta contenha erros. Em seguida, vamos colocar aqui na calculadora o número de parcelas que restam a ser pagas nessa carta contemplada 1, que é 205 parcelas. Então, vamos colocar essa informação na calculadora. A gente clica em 205, em seguida, tecla em N. Agora, nós vamos colocar aqui o valor da parcela. Essa parcela precisa ser a parcela já com o seguro, porque nós precisamos considerar todos os custos envolvidos para calcular o SET. Não coloque parcela sem seguro, porque senão você vai ter um resultado que não representa a realidade do custo da sua carta contemplada. Então, o valor da parcela é R$ 2.576. Como é um valor que vai sair do nosso bolso, nós precisamos teclar na tecla CHS. É engraçado, né? Teclar na tecla, mas tá tudo bem. E depois disso, em PMT, Payment, que seria o pagamento. Por último, nós iremos colocar o valor do dinheiro novo que nós teremos em mãos. Por mais que nós teremos acesso a uma carta de R$400 mil, nós pagamos por ela 120 mil. Então, de dinheiro novo que está vindo para nós, para o nosso caixa, o que o nosso caixa está vendo é 280 mil reais. E é essa informação da diferença entre o valor da carta e o quanto nós pagamos por ela que nós precisamos colocar na calculadora financeira. Esse valor será o nosso valor presente, o dinheiro de hoje. Por isso, na calculadora nós colocaremos 280 mil reais. 280, em seguida PV, presente valor. São essas três informações que nós sempre vamos precisar informar para a calculadora, para assim termos qual é o custo efetivo total da operação com a carta contemplada. E para saber qual é esse SET, nós clicamos em I, que representa a taxa. Então, nós vamos ter uma taxa de 0,7% ao mês. Para poder comparar o SET da carta contemplada com o do financiamento, é melhor que essa taxa seja anual e não mensal. Para nós fazermos essa conversão, basta irmos para o site do Clube dos Poupadores, que eu vou deixar aqui abaixo também na descrição do vídeo, e no campo taxa de juros mensal, colocar o valor que nós encontramos de 0,70, dar um Enter e já calcula o valor da taxa anual. Então, o custo efetivo total dessa operação, com uma carta contemplada de 400 mil, com uma entrada de 120 mil, com um prazo de 205 meses e parcela de R$ 2.576, vai ter para nós um SET de 8,73% ao ano. E como ficaria o SET para a carta contemplada 2? Cujo valor de venda é 150 mil. Bom, vamos aqui calcular. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque toda semana eu trago vídeos similares a esse, em que eu ensino como utilizar o consórcio como uma ferramenta de investimento para você multiplicar o seu dinheiro e crescer o seu patrimônio, para assim alcançar mais rápido e de forma segura a tranquilidade financeira. Então se inscreve. Então, para a carta contemplada 2, o SET ficará o seguinte. Vamos primeiro limpar a memória dessa calculadora. Sempre antes de qualquer operação precisamos fazer essa limpeza de memória. E vamos colocar as variáveis. Primeiro, o prazo. O prazo dessa carta contemplada é de 201 parcelas. É o número de parcelas que corresponde ao prazo. Em seguida, clicamos em N. Próxima informação é o valor da parcela. Essa parcela com seguro será de R$ 2.679. Como sai do nosso bolso, clicamos em CHS e em seguida em Payment, pagamento, o PMT. E por último, vamos colocar qual é o presente valor. A carta contemplada é 400 mil e nela estamos pagando 150 mil para comprá-la. Então, 400 menos 150, 250 mil será o valor presente, o dinheiro novo que nós teremos. Então, vamos colocar essa informação, 250 mil
vai ser o nosso PV. Queremos saber qual é o custo efetivo total, então clicamos em I. Fazendo a conversão desse custo efetivo total mensal para anual, teremos o valor de 11,21%. Esse é o custo efetivo total da carta contemplada 2. Tendo em mãos agora o set da carta contemplada 1, da carta contemplada 2 e também do financiamento ao qual você tem acesso, você já consegue ter um direcionamento de qual dessas três opções é melhor para você. E eu digo aqui direcionamento porque não é apenas o set que você precisa olhar no momento da tomada de decisão. Existem outros aspectos muito importantes que não devem ser ignorados para que você possa fazer o melhor negócio. Se você quer saber quais são esses outros aspectos que precisam ser analisados, deixa aqui abaixo nos comentários a frase "o melhor negócio", porque assim eu entendo que esse conteúdo te interessa e eu trago um vídeo com essa temática para você. Veja agora na sua tela como fica o comparativo entre as duas cartas contempladas e o financiamento. De maneira geral, os clientes que eu e o Silmar temos atendido, que estão em busca de crédito e que pesquisam opções de financiamento com o objetivo de aquisição, construção de imóveis, visando o crescimento financeiro e patrimonial, eles têm tido acesso a financiamentos com juros nominal na casa dos 10% a 12% ao ano. Entretanto, o custo efetivo total desses financiamentos fica entre 11% a 13% ao ano. Se nós compararmos esse custo efetivo total com a carta contemplada 1 e a carta contemplada 2, vamos ver que eles são superiores ao set dessas cartas. A carta contemplada 1 teve um set de 8,73% ao ano e a carta contemplada 2, cujo valor de venda era 150 mil, teve um set de 11,21% ao ano. Um ponto em que você precisa se atentar, tanto em relação ao financiamento, a carta contemplada ou um consórcio a contemplar, é em relação ao índice de correção do saldo devedor dessas linhas de crédito. Isso acontece porque essas operações, elas são de longo prazo e como o dinheiro ele se desvaloriza ao longo dos anos, esse indexador vem para resguardar essa desvalorização. Dessa forma, no financiamento, o indexador ocorre geralmente pela TR, pelo IPCA, pela poupança ou até mesmo outro. Já no consórcio, na carta contemplada, a correção costuma ser pelo INCC ou pode ser também pelo IPCA ou mesmo IGPM, mas o mais comum no consórcio imobiliário é INCC. E no financiamento, a parcela ela já começa mais alta, porque nos primeiros 10 anos o que você mais está pagando são os juros, amortizando quase nada do saldo devedor. Então, mesmo que você amortize a dívida e quite esse financiamento dentro de 10 anos, você já vai ter pago quase todos os juros referentes àquele financiamento. Enquanto que no consórcio e na carta contemplada, a parcela ela inicia com valor menor. Dessa forma, você tem folga no orçamento para quitar esse valor emprestado mais rápido. Algo em torno de 5, 7 anos, vai depender da sua capacidade financeira. Ou até mesmo você pode investir a diferença da parcela entre o consórcio e o financiamento para a construção de mais patrimônio ou investimento em outros ativos que você se identifica. Então, se você conseguir uma carta contemplada em boas condições, ou seja, com custo efetivo total menor que de um financiamento, isso pode indicar um bom negócio para você. E claro, melhor do que comprar cartas contempladas é você se adiantar e criar o seu próprio banco de cartas, tanto para uma alavancagem financeira quanto para uma alavancagem patrimonial. Assim, você consegue multiplicar o seu dinheiro e construir patrimônio de uma forma sólida e também segura. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que explica em mais detalhes como tudo isso funciona. E se esse vídeo realmente te ajudou, curte, porque dessa forma eu vou entender que eu estou no caminho certo nas explicações e na didática para você. E aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, que ele vai te interessar bastante. Até o próximo vídeo!